Beleza, beleza, meu povo. Seguinte, ó, para finalizar o nosso módulo de lateralizações, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês do que a gente pode estar fazendo nesse tipo de mercado, tá bom? Ó, aqui o que acontece? A gente tem nesse ativo um período lateral, tá? Agora me digam, observando esse gráfico aqui lateral, o que vocês fariam, certo? Diante desse cenário aqui do mercado, diante de um ciclo como esses aqui, o que vocês fariam? Beleza? Primeiramente, a gente tem aqui embaixo um ponto forte, certo? A gente tem um bloco aqui, tá? Deixa eu tirar essas linhas para vocês enxergarem melhor. Ó, a gente tem um bloco aqui de baixa, certo? O que está acontecendo? Quando o preço ele chega aqui, ele começa a subir, certo? E a gente tem um bloco aqui em cima, que quando o preço chega nessa região, ele tende a reverter para baixo, beleza? Sabendo disso, o que a gente vai buscar nesse tipo de situação? A gente pode buscar entradas de reversão, certo? A gente pode buscar entradas de reversão ou até mesmo de retração. No entanto, eu acho mais interessante, tá, a gente pegar entradas de reversão de preço nesse tipo de situação aqui, ou até mesmo de fluxo, certo? Quando o preço ele chega numa extremidade, a gente acredita no fluxo, ou seja, na duplicação das velas de reversão, certo? Ou então, caso o preço chegue nessa extremidade, a gente acredita na reversão em si, beleza? Onde é que são, afinal, os pontos de extremidade aqui que a gente pode pegar as nossas entradas? É no bloco? Não, analisando aqui o gráfico, o que acontece? O preço está revertendo um pouco mais abaixo do bloco, tá vendo aqui atrás? Ó? Reverteu um pouco abaixo do bloco. Logo, quando o preço chegou aqui novamente, ó, o que ele fez? Ó, reverteu, sim. No entanto, a região de reversão foi mais abaixo do bloco. Então, o meu ponto de reversão, ou seja, o meu ponto forte, é aqui embaixo. O que eu vou esperar o preço fazer? Eu vou esperar ele chegar novamente nessa região aqui de baixo, só lembrando que não é um ponto exato, sim uma região, tá? Vou esperar ele chegar novamente nessa região, tá? Para eu efetuar a minha ordem de reversão de tendência. O meu gatilho de entrada qual é? Expiração de 30 segundos para a próxima vela, certo? E qual é o tipo de análise que eu posso estar usando aqui, tá? Posso estar utilizando o que? Fluxo de velas, como eu ensinei para vocês, ó, aqui, ó, por exemplo. Abri uma vela verde, posso acreditar na duplicação dela, porque já chegou num ponto baixo do mercado, daqui ele tende a subir, certo? Ou caso essa vela aqui, por exemplo, fosse de queda, poderia acreditar o que? Na reversão dela, para a próxima vela. Como aconteceu aqui, por exemplo, o preço chegou aqui nessa região, nessa vela de queda, acreditaria o que? Na compra para a próxima vela, certo? Tendo em vista que a lateralização chega aqui embaixo e sobe. Aqui em cima, ó, a gente tem um outro ponto, beleza? De reversão. No entanto, esse ponto ele é um pouquinho abaixo do nosso bloco, ó, beleza? Olha só o que aconteceu aqui, o preço chegou nessa região, ó, reverteu, certo? Então aqui o que a gente faria nessa vela verde aqui, tá? Vou marcar para vocês. O que a gente faria aqui nessa vela? A gente faria uma venda para a próxima vela, acreditando o quê? No que o passado do gráfico disse pra gente, que aqui é uma região de reversão. Então, a partir do momento que o preço chegou aqui, próxima expiração de 30 segundos, a gente faria uma venda. Aqui daria um loss, porque a vela fechou aqui, ó, acima da taxa, tá? Mas o importante é a tua análise. Se tu tomar um loss porque o mercado trollou, beleza, acontece. Entendeu? No entanto, a tua análise estando correta, é isso que vai importar no final das contas. Aqui, ó, poderia pegar uma reversão, certo? Para a próxima vela também, porque o preço chegou nessa extremidade aqui, nesse ponto de reversão, certo? Deixou esse pavio. O pavio em pontos de reversão, principalmente quando a gente tem um bloco aqui, significam que o preço ele perdeu a força, tendo em vista que o preço ele tem que chegar aqui nessa região e mudar a tendência. Então esses pavis aqui, certo, em período lateral, eles vão significar o que? Perda de força em extremidades, beleza? Por exemplo aqui, ó, aqui é um ponto baixo do mercado, o preço deixou um pavio porque não conseguiu romper para baixo, deixou mais um pavio porque não conseguiu romper para baixo e novamente fez isso aqui nessa outra vela. Quando o preço chegou aqui, ó, ele deu uma pancada aqui embaixo, deixou um pavio porque ele não conseguiu cair mais e subiu, certo? Aqui, ó, nessa regiãozinha ele já deixou o pavio de novo, certo? Aqui, ó, não foi diferente, o preço deu uma pancada aqui embaixo, não aguentou, deixou o pavio e subiu. Tentou cair de novo, ó, deu outra pancada aqui embaixo, deixou o pavio de perda de força e subiu. Beleza? Pavis em lateralização em pontos extremos do gráfico significam perda de força.
tá? Diferente de uma tendência que eles significam impulsão, mas isso a gente vai ver no próximo módulo, tá? Vou buscar mais um exemplo aqui para vocês. Tá aqui, ó, mais um exemplo aqui de gráfico lateral, só para a gente finalizar esse módulo aqui com chave de ouro bem simples, tá? Muito simples mesmo. O que a gente pode estar utilizando nesse tipo de exemplo aqui? Mesma coisa, ó, ponto de reversão em cima, certo? Ponto de reversão embaixo, ok? E a gente pode usar também a probabilidade. O que a probabilidade me diz aqui, ó? Que o gráfico ele faz nesse período no máximo 2 velas de queda e reverte, certo? Então aqui, ó, por exemplo, ele fez 2 velas de queda, chegou no meu ponto de reversão, acredito que a próxima sobe. Aqui deu um doji, então daria um 0 a 0, ok. Mas a probabilidade me diz isso, certo? Quando tu junta a probabilidade com a análise, perfeito, ok? Aqui, ó, 2 velas de queda, certo? Próxima expiração de 30 segundos. A última vela de queda me diz o quê? Que ele faz no máximo 2, a próxima reverte. Além disso, ela me diz que a gente está num ponto baixo do mercado, que é um bloco, um ponto forte, então a próxima tem que subir. Respeitando essa lateralização aqui, de fato isso aconteceu, tá? Esse tipo de análise que eu quero que vocês busquem, certo? Posso operar o fluxo também? Pode, tá? Mas procura o máximo de confluências possíveis. O que são as confluências? Quando duas análises te dizem a mesma coisa. Aqui o que acontece aqui, por exemplo? Aqui eu tenho um ponto de reversão, certo? O bloco e o ponto forte aqui me dizem que o preço ele vai subir. E a probabilidade me diz que o preço ele vai subir também, porque ele faz no máximo 2 velas de queda. Juntando a minha análise de probabilidade com a minha análise do bloco e a análise do ponto forte de reversão, são 3 confluências para eu dar uma entrada de compra aqui, ou seja, uma entrada perfeita. Beleza? Então é basicamente isso. Bem simples, bem prático, bem fácil. Qualquer pessoa consegue aprender isso aqui e é basicamente isso que eu utilizo em um período lateral, ok? Então é isso, vamos partir para o próximo módulo, que é o módulo de tendências, o esperado módulo do fluxo de velas.